O pinguim que abandonou o grupo e foi em direção às montanhas. Talvez você já tenha visto esse vídeo na internet. É um vídeo que dividiu opiniões. Muita gente fala que, pô, errado, você não deve nunca ficar sozinho, você não deve evitar a solidão. Solidão faz mal, solidão pô, causa traumas psicológicos. E outro grupo de pessoas que se identificaram com o vídeo do pinguim, né? Que falam, pô, é isso mesmo, você tem que abandonar o grupo, você tem que, de alguma forma, buscar um caminho que é seu, você tem que é uma metáfora o vídeo, né? E, na verdade, essas duas opiniões estão certas, né? Então, se você, eu vou aprofundar um pouco mais, mas se você, obviamente, a solidão a longo prazo e como estilo de vida, ela vai te arrebentar, né? Porque você, como ser humano, você é um animal social. E, por outro lado, eu acredito e vou justificar essa minha crença que você deve se destacar um pouco dos interesses mundanos, né, como uma forma de buscar os seus objetivos. Então, existem dois tipos de solidão, né? Então, só para elucidar no início do vídeo aqui. Uma que é a solidão que não é por escolha, ou seja, você não encontra amigos, você não encontra uma parceria amorosa e você acaba vivendo uma vida solitária. Não por escolha, mas porque a vida é assim. Isso, obviamente, você deve tratar. Você deve buscar auxílio, deve buscar ajuda. Se você se sente solitário, não é legal, né? Mas existe a solitude. A solitude você, de forma deliberada, se afasta das pessoas por motivos específicos. Então, para pensar, para refletir, para estudar, para treinar, e isso pode sim ser positivo. Tá? Então, eu vou falar um pouco aqui da minha história e como eu me identifico muito com essa parábola aí do pinguim, né? Porque desde lá de trás, quando eu estava estudando para o concurso para entrar para a escola preparatória de cadetes do Exército, que é um concurso público bem difícil, eu me afastei de todos os meus amigos da época. Então isso faz muitos anos, né? Faz 20 anos. E eu me afastei. Me afastei dos meus amigos, me afastei de festas. Eu era um adolescente, né? Mas meus amigos me chamavam para sair, me chamavam para jogar futebol, me chamavam para sair e tal, ir no shopping, e cinema, e eu, não, cara, não vou estudar. Final de semana eu estudava, dia de semana eu estudava. Então, quase literalmente a fábula do pinguim. Um adolescente que se afastou de todo o grupo e a montanha dele era subir, a montanha dele era passar no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, por esse motivo, nessa época da minha vida, eu me identifiquei muito com essa metáfora, com esse vídeo do pinguim. Depois, vários anos depois, eu era tenente de Forças Especiais. Em 2014, eu fui selecionado para a missão de paz do Haiti, né, para compor o destacamento de operações de paz, que é um destacamento de forças especiais que o Brasil tinha naquele país, que enviava para a ONU, né, para as Nações Unidas, para trabalhar no Haiti. E o meu nível de inglês naquela época era muito baixo. Eu tinha começado a estudar ali em 2013, mas eu estudava meio que sem muito método e tal. E ali eu vi, cara, não dá. Se eu continuar com esse nível aqui de inglês, eu vou passar vergonha na missão. Porque é uma missão internacional em outro país que eu ia ter contato com diversas outras agências internacionais. Então, mais uma vez, o pinguim, Felipe, se destacou das multidões. Tomei vergonha na cara, comecei a estudar final de semana, comecei a estudar dia de semana todos os dias, me afastei do grupo por um motivo específico. Comecei também em 2015 a estudar, 2015 foi o ano que eu fui para o Haiti, né? A estudar francês, porque eles falam francês no Haiti. E aí, mais uma vez, o Felipe evitando, né, os interesses, os gostos mundanos, as coisas de grupo, e me dedicando sozinho a um objetivo específico. Voltei do Haiti em 2016. Eu vi que eu tinha estudado muito inglês, mas o meu nível ainda não era o nível que eu queria estar. Eu queria estar no nível C1. Felipe, mais uma vez, começou a história do pinguim de novo. Me afastei dos grupos, parei de ir para churrasco,
Meus amigos, pô, você tá maluco, cara, tá estudando pra quê? Cara, eu quero ser C1 de inglês, pô, porque eu vi lá no Haiti que eu tinha um nível bom de inglês, conseguia conversar, conseguia desenrolar, mas não era tão levado a sério. E isso acontece. Hoje eu vejo aqui no mundo corporativo na Europa que sem um nível de inglês proficiente, sem um nível C1, e não é ter um diploma C1, é você desenrolar no nível C1. Você realmente não é levado a sério. E aí naquela época eu, mais uma vez, o pinguim. E aí depois disso eu decidi ir embora do exército. E aí eu vi, pô, alemão tem que falar. Eu já falava inglês, francês e espanhol. Nesse meio termo eu aprendi espanhol também. Enfim, tinha uma professora lá no Batalhão de Forças Especiais que dava aula pra gente, pô, de graça, né? Eu já sabia a importância dos idiomas, aprendi também. Mas enfim, alguns anos depois eu decidi estudar alemão, porque eu identifiquei que o alemão, como eu queria vir aqui para a área central da Europa, é o idioma, pô, mais importante aqui quem já morou aqui na Europa sabe, né? Com o alemão você consegue fácil emprego na Alemanha, que é o motor da Europa. Você consegue emprego na Áustria, você consegue emprego na Suíça e em Liechtenstein. São os 4 países que são muito bem desenvolvidos aqui na Europa, né? Esses 4 países é a Escandinávia. Mas enfim, mais uma vez o Felipe Pinguim, me afastei afastei do grupo e estudei alemão. Depois eu também fiz 2 pós-graduações, também me afastei do grupo. Estudei para o CPP, que é o melhor certificado internacional na área de segurança corporativa, que é a área que eu trabalho hoje. Também me afastei do grupo. Hoje eu não vivo mais como esse pinguim. Para ser bem sincero, hoje vivo parcialmente, mas pô, final de semana eu saio com meus amigos, tenho uma atividade que eu vou para alguns grupos aqui, também tá de interesse com o meu estado final desejado de aprender o idioma alemão. Mas hoje eu não sou mais tão radical assim, faço minhas atividades de grupo e tal, porque hoje eu tô numa fase da minha vida de manter o que eu conquistei e tô explorando agora um pouco aqui o digital, mas eu também não tô radicalmente abrindo mão de tudo, que foi o que eu fiz nessas fases da minha vida que eu acabei de citar, né? Resumindo, eu acho que na minha experiência você pode sim viver como esse pinguim por um determinado período de tempo, né? Por 1 ano, 2 anos, 5 anos, e sempre com o estado final desejado em mente, né? Então você abdica de tudo, você entra no estado que eu chamo de estado obsessivo, né? Obsessão, e meu irmão, você foca no seu objetivo e esquece tudo que está acontecendo em volta. Então você esquece carnaval, você esquece BBB, pô, você esquece cervejinha com os amigos no final de semana, churrasquinho com os amigos no final de semana. Você esquece isso e mergulha nos seus objetivos. E isso vai te fazer chegar lá de forma mais rápida. Ou vai te fazer chegar lá de uma forma que, sem ser dessa forma, você talvez nunca chegaria. Então, o que eu vi na minha experiência? Se eu não tivesse mergulhado assim para estudar para o concurso lá atrás, talvez eu não teria passado, porque o concurso na época era até os 19 anos. Então, pô, se eu ficasse ali, não, eu vou estudar aqui 1, 2 horas por dia, final de semana também eu vou sair com meus amigos, talvez eu não estaria aqui hoje. Ou talvez eu teria seguido outros caminhos, né, mas não teria passado o que eu passei no exército, nas forças especiais. Depois disso, quando eu estudei inglês, eu poderia ter aprendido inglês sem ter me isolado, mas isso iria demorar diversos anos, né? Eu aprendi inglês de forma mais rápida, porque eu me dediquei de forma mais intensiva. Mesma coisa para o alemão, mesma coisa para o certificado que eu fiz do CPP. Então eu conseguiria talvez estar aqui não hoje, mas estar aqui na Suíça, pô, talvez em, sei lá, 2030, 2032, se eu não tivesse feito esse sacrifício. Então o sacrifício ele nada mais faz do que ele comprime, né, a obtenção do seu objetivo. Então por que eu não faço mais sacrifício hoje? Porque eu estou crescendo aos poucos aqui no digital, que é um objetivo que eu tenho de longo prazo, paralelo ao meu trabalho, paralelo à minha família. E eu estou crescendo aos poucos, eu não tenho nenhum motivo para, pô, fazer 2, 3 vídeos aqui para o YouTube por semana e estourar e ter 300 mil, 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. Não tenho esse farol hoje. Eu tenho esse farol talvez em 2000, como eu falei, né, 2040. Pô, maneiro, talvez lá eu tenha diversos seguidores, tenha um pouco mais de
de audiência aqui, consiga influenciar mais pessoas, que é um objetivo que eu tenho, né? Influenciar brasileiros por um caminho, por um caminho do bem, mas não estou disposto mais a fazer esse sacrifício. E você que está pensando, faço ou não faço, eu falo, faz esse sacrifício. Seja o pinguim por um período de tempo. Coloca um objetivo. Vou chegar naquela montanha e aí eu vou me reorganizar. E aí eu vou, e aí? Vou manter nessa montanha ou vou buscar outra montanha? Subiu o topo de uma montanha, conquistou uma vaga que você queria, conquistou um concurso que você queria, conquistou seja lá o que seja. Reflete e organiza, e agora? Vou manter aqui, vou ficar aqui, vou subir outra montanha. Se eu subir outra montanha, vou subir aos poucos, vou subir degrau a degrau, ou vou modo pinguim. Então, esse é uma reflexão que eu queria deixar aqui. Modo pinguim, saiba quando ativar o modo pinguim e saiba quando você ativa um modo mais social, um modo que você continua com convívio com seus amigos, um modo que você vai alcançar seus objetivos, mas de forma mais lenta. Você vai subir essa montanha passo por passo e não tudo de uma vez e bora para cima, beleza? Então, como eu falei, para mim deu certo o modo pinguim, utilizei em alguns momentos da minha vida, hoje não utilizo mais, não vivo mais o modo pinguim, tenho amigos aqui na Suíça, tenho um ciclo social, mas queria deixar essa reflexão para vocês, os dois lados estão certos, saiba utilizar o seu modo pinguim de forma saudável. Tamo junto, comandos, força, Brasil.